Imagina que estás em um dia escaldante de verão no centro do Texas, à beira de uma piscina natural aparentemente perfeita. A água é tão cristalina que parece quase irreal. Crianças riem, pessoas saltam para dentro, a luz do sol cintila na superfície. Mas exatamente este lugar está fechado há quase um ano. Por quê? O que se esconde sob essa superfície pacífica? Hoje, vamos mergulhar em uma história mais sombria do que a maioria imagina. Se você quer descobrir mais histórias misteriosas como esta, mostre seu apoio agora. Não se esqueça de se inscrever, porque o que você está prestes a ouvir soa como um thriller, mas é realidade. E acredite em mim, fica cada vez mais inquietante quanto mais fundo descemos. Este lugar se chama Jacob's Well, localizado perto da pequena cidade de Wimberley, na região ensolarada e árida do Texas Hill Country. Por fora, parece um poço quase perfeitamente redondo no leito do rio. Uma maravilha natural de calcário, moldada ao longo de incontáveis milhares de anos. Mas o que muitos não sabem é que essa abertura aparentemente inofensiva é, na verdade, a entrada para um vasto sistema de cavernas subaquáticas que se estende por mais de 100 pés de profundidade e se ramifica por milhares de pés sob a terra. Quando um drone subaquático amarelo foi baixado na água cristalina, ele desapareceu na escuridão total após poucos metros. Alguns moradores locais afirmavam que não valia a pena explorar ali. O poço teria apenas cerca de 100 pés de profundidade. Mas a equipe de pesquisa já sabia mais do que isso. Eles haviam mapeado mais de 7.000 pés de cavernas e queriam ir além. A partir de aproximadamente 30 pés de profundidade, começa uma área interditada para humanos. Perigosa demais. Imprevisível demais. O que começou como uma simples missão de mapeamento, rapidamente se transformou em algo completamente diferente. Enquanto os cientistas observavam fixamente os monitores dentro do veículo de comando, o drone encontrou algo que mudaria tudo. Entre rochas soltas e sedimentos finos, surgiram contornos que não eram de origem natural. E quanto mais a câmera se aproximava, mais claro ficava. Lá embaixo havia restos humanos, presos sob pedras, como se a própria caverna os tivesse retido. Jacob's Well carrega uma reputação sombria entre mergulhadores. Há décadas é considerado um local perigoso. Alguns até o chamam de túmulo para aventureiros. Agora, as imagens finalmente mostravam o porquê. Pela primeira vez, tornava-se visível o que realmente se esconde no fundo desse abismo profundo. Em dias quentes, tudo parece inofensivo. A água mantém cerca de 68 graus Fahrenheit durante todo o ano, agradavelmente fresca sob o sol escaldante. Mas abaixo de 30 pés, a diversão termina. Ali começa uma caverna vertical que conduz profundamente ao sistema aquífero Trinity. Para nadadores, é apenas um buraco na rocha. Para mergulhadores de caverna, é uma lenda. O que raramente é mencionado é que a estrutura do local se assemelha a uma armadilha perfeita. Existem 4 câmaras principais, cada uma mais difícil de acessar que a anterior. Para chegar mais fundo, é preciso rastejar por passagens estreitas com nomes como Canal de Nascimento e Caixão. Só esses nomes já indicam o quão arriscado se torna lá embaixo. Outro problema é a clareza enganosa da água. O fundo das câmaras mais profundas não é composto de rocha sólida, mas de um sedimento fino e pulverulento. Um único movimento errado das nadadeiras e tudo fica branco. Em segundos, não se vê nem a própria mão. A desorientação começa. O pânico segue e o pânico consome ar. Esse fenômeno é conhecido como silt out. Muitos dos que desapareceram ali perderam a orientação nesse momento fatal. Alguns corpos jamais foram recuperados. Os túneis estreitos e as constantes quedas de rochas tornaram qualquer resgate quase impossível. Jacob's Well se tornou o local de descanso final para aqueles que foram longe demais. As autoridades tentaram evitar novas tragédias. Uma pesada grade de metal foi soldada sobre as áreas mais profundas. Mesmo assim, isso não impediu todos. À noite, curiosos voltavam com ferramentas e cortavam a grade novamente. O proibido exercia uma atração forte demais. Por fim, cientistas decidiram não enviar mais pessoas para o interior da caverna. Em vez disso, a tecnologia moderna assumiria o risco. Um poderoso
poderoso drone chamado Explorer foi preparado, equipado com câmeras 4K, refletores potentes e conectado por um longo cabo a um veículo na margem. À medida que o drone descia lentamente para a primeira câmara, ainda havia luz solar visível. As paredes de calcário pareciam quase perfeitas, mas quanto mais fundo descia, mais o azul desaparecia. A cerca de 80 pés, a escuridão era total. Apenas a luz artificial do drone iluminava os corredores ancestrais. Com cautela, o operador guiou o equipamento através da passagem estreita, conhecida como Canal de Nascimento. Qualquer contato com o fundo levantaria sedimento e encerraria a missão. Do outro lado, abriu-se a terceira câmara, grande, silenciosa, quase como uma casa abandonada sob a água. E então surgiu a abertura para a quarta câmara, uma fenda estreita e escura na rocha. Difícil imaginar que alguém atravessaria voluntariamente aquele espaço. O drone avançou, as paredes se aproximaram. De repente, algo refletiu a luz. Não era rocha, era metal. No monitor apareceu um cilindro de ar antigo, parcialmente enterrado sob o entulho. Ao lado, uma nadadeira se projetava do sedimento, e poucos centímetros adiante estavam restos humanos. A atmosfera no veículo mudou imediatamente. A missão de pesquisa havia se transformado numa história de recuperação. Em uma etiqueta desbotada no traje de mergulho, ainda era possível ler um nome: Kent Maupin. Um nome que não foi esquecido no mundo. Do mergulho, ele desapareceu em 1979. Durante décadas, ninguém soube exatamente o que aconteceu. Agora, o drone revelava a triste verdade. Aparentemente, o desmoronamento de rochas o havia soterrado. Mas Kent não estava sozinho. A câmera se moveu mais adiante. Um segundo cilindro, outra nadadeira. Aquele local guardava os segredos de vários aventureiros perdidos. Para entender completamente, precisamos voltar a setembro de 1979. Naquela época, o mergulho em cavernas era menos regulamentado, quase como um velho oeste subaquático. Kent tinha apenas 20 anos, ambicioso, talentoso e determinado a alcançar a quarta câmara. Junto com seu amigo Mark, planejou a descida. Eles não levaram iluminação extra, não usaram linha de segurança para marcar o caminho de volta. Um erro fatal. Outro mergulhador chamado Joe observou enquanto eles avançavam mais fundo, empurrando seus pesados cilindros diante de si até desaparecerem na passagem estreita. Joe tentou alertá-los. Bateu com a faca no cilindro, acenou com a lanterna. Sem resposta. Então a água ficou turva. Um silt out. Joe precisou subir. Seu próprio ar estava acabando. Na superfície, deu o alarme. Pouco depois, o mergulhador experiente Don Dibble chegou ao local. Ele sabia o quão perigoso aquele lugar era. Na manhã seguinte, a operação de resgate começou. Na quarta câmara, encontraram uma barreira maciça de pedras soltas. Cada pedra removida fazia outras duas deslizarem. Por fim, Dom rastejou ele mesmo pela abertura estreita, com luz e linha de segurança. E então, o impensável aconteceu. O teto de rochas soltas desabou. Dom ficou soterrado, imóvel, na escuridão, com o ar se esgotando. Ele esteve à beira de desistir. Mas um movimento reflexo libertou seu braço, e um colega conseguiu alcançá-lo com ar adicional. Dom sobreviveu, mas gravemente ferido. Devido ao ar engolido e à rápida mudança de pressão, durante a subida, seu estômago se expandiu drasticamente. No hospital, médicos constataram que ele quase sofreu uma ruptura gástrica, uma lesão extremamente rara. Apesar de dias de tentativas, não conseguiram remover o entulho de forma permanente. Após quase 2 semanas, as famílias tiveram de aceitar que Kent e Mark não poderiam ser recuperados. A entrada acabou sendo selada com concreto. Durante décadas, acreditou-se que a história tivesse chegado ao fim, que a natureza tivesse fechado aquele capítulo com rocha, sedimento e silêncio. Mas as imagens do drone mostraram algo diferente. A caverna continua viva. O entulho ainda se move. Rochas deslizam lentamente, quase imperceptíveis, como se o próprio lugar respirasse nas profundezas da terra. Ele cobre e revela, esconde
esconde e expõe, como se controlasse seus próprios segredos. A descoberta levantou uma nova questão. Jacob's Well seria um local amaldiçoado que deveria ser evitado a qualquer custo, ou simplesmente uma maravilha natural impressionante que nós, humanos, subestimamos repetidamente? O que o drone revelou na quarta câmara não foi apenas um registro estático de um fim trágico, mas um testemunho silencioso da determinação humana e dos erros humanos. Enquanto a luz percorria lentamente os restos presos entre pedras e cilindros enferrujados, dentro do veículo de comando, quase ninguém falava. Todos sabiam que aquelas imagens não tinham apenas valor histórico, eram um alerta. Durante anos, rumores cercaram o local. Alguns falavam de uma energia estranha, outros de uma atração mortal, mas nada ali era sobrenatural. O que se via era a realidade brutal de um ambiente extremo, onde física, pressão e geologia não perdoam descuidos. Os cientistas começaram a analisar cada detalhe das gravações. A posição dos cilindros, o ângulo dos ossos, o padrão do desmoronamento. Tudo sugeria que o solo abaixo deles havia cedido subitamente. Nas partes mais profundas da caverna, o fundo é composto por fragmentos de calcário acumulados ao longo de décadas pela força da água. Parece sólido, mas não é. Uma vibração, uma pressão localizada, um movimento mal calculado e o equilíbrio é quebrado. É provável que tenha sido exatamente isso que aconteceu em 1979. A quarta câmara tinha se tornado um símbolo. Para muitos mergulhadores da época, alcançá-la representava coragem e prestígio. Era a fronteira final daquele sistema. Mas em ambientes extremos, ambição e imprudência às vezes se confundem. Na década de 70, o mergulho técnico em cavernas ainda estava evoluindo. Protocolos rígidos de redundância, múltiplas fontes de luz independentes, regras claras de retorno baseadas em consumo de ar, tudo isso ainda não era padrão universal. A tragédia mudou essa mentalidade. Organizações começaram a reforçar treinamentos, exigir certificações específicas, estabelecer limites claros. Jacob's Well passou a ser citado como exemplo em cursos de segurança. Um estudo de caso real, um lembrete permanente de que a natureza não negocia. Enquanto isso, o drone continuava avançando lentamente. As imagens da passagem para a quarta câmara mostravam o quão absurdamente estreita ela é. Em alguns pontos, as paredes estavam separadas por apenas centímetros. Um mergulhador precisava remover o cilindro das costas e empurrá-lo à frente para atravessar. Imagine fazer isso na escuridão total, sem visibilidade, com o ar se esgotando lentamente. E então, há o silêncio. Debaixo d'água, em profundidade, o som muda. A própria respiração ecoa alto dentro da máscara. Cada inspiração parece pesada. Cada expiração soa distante. Quando a visibilidade desaparece completamente durante um silt-out, o cérebro luta para manter a calma. O senso de direção desaparece. Cima e baixo deixam de existir. Sem uma linha guia presa à entrada, encontrar o caminho de volta se torna uma questão de sorte. E sorte não é uma estratégia de sobrevivência. Outro aspecto que as gravações revelaram foi a constante instabilidade do ambiente. Pequenos deslizamentos de pedras ocorriam mesmo sem intervenção humana. A caverna responde às mudanças de fluxo do aquífero, às variações sazonais no volume de água, às diferenças de pressão. Não é um espaço fixo, é dinâmico, vivo no sentido geológico. Após a divulgação das imagens, autoridades locais enfrentaram uma decisão difícil: tentar recuperar oficialmente os restos mortais ou preservar o local como está. Especialistas avaliaram riscos detalhadamente. Qualquer tentativa de remover o entulho poderia provocar novo colapso. Poderia colocar mergulhadores experientes em perigo semelhante ao de décadas atrás. No final, prevaleceu a prudência. Nenhuma nova vida seria arriscada. Ao mesmo tempo, o interesse público cresceu exponencialmente. Reportagens, documentários e debates surgiram. Pessoas que jamais haviam ouvido falar de Jacob's Well passaram a discutir mergulho em cavernas, ética da exploração e limites humanos. Alguns defendiam que o acesso deveria ser permanentemente selado. Outros argumentavam que o conhecimento científico justificava investigações adicionais, desde que realizadas por tecnologia, não por pessoas. No centro de tudo, permanece o aquífero Trinity, fonte vital de água potável para a região do Texas Hill
Hill Country. Jacob's Well não é apenas um ponto turístico, é parte de um sistema hídrico essencial. Alterações físicas na caverna podem afetar fluxos subterrâneos, qualidade da água e ecossistemas inteiros. Geólogos que analisaram os dados confirmaram algo ainda mais intrigante. Os mais de 7.000 pés já mapeados provavelmente representam apenas uma fração do verdadeiro sistema. Há indícios de ramificações ainda mais profundas e estreitas. Espaços onde nem drones conseguem passar facilmente. Regiões onde a pressão e a geologia criaram túneis que podem permanecer inexplorados por séculos. Isso levanta outra pergunta inquietante. Quantos outros locais semelhantes existem, aparentemente tranquilos na superfície, mas ocultando complexos labirintos abaixo? A história de Kent e Mark deixou de ser apenas um mistério. Tornou-se um registro documentado de como decisões tomadas em segundos podem determinar destinos permanentes. Também revela algo profundamente humano: a necessidade de ultrapassar limites, de ir além, de descobrir o que há na próxima câmara. Mas Jacob's Well ensina que nem toda fronteira precisa ser cruzada. Don Dibble, o mergulhador que sobreviveu ao soterramento, carregou as consequências físicas e psicológicas por anos. Seu caso médico, resultado de expansão gástrica extrema causada por ingestão de ar e rápida descompressão, foi estudado por especialistas. Sua sobrevivência foi considerada extraordinária. Muitos não teriam conseguido, e talvez seja esse verdadeiro ponto de virada dessa história. Não o horror da descoberta, mas a evolução que ela provocou. Hoje, tecnologia pode explorar onde humanos não devem. Drones conseguem registrar imagens com precisão milimétrica, suportando pressões e riscos que seriam fatais para pessoas. Mas mesmo a tecnologia tem limites. O cabo que conecta o drone à superfície pode se prender. O sedimento pode reduzir completamente a visibilidade da câmera. Desmoronamentos podem bloquear passagens permanentemente. A natureza continua soberana. Hoje, quem visita Jacob's Well encontra placas informativas, trilhas delimitadas e regras claras. O local é tratado tanto como atração natural quanto como memorial silencioso. Pessoas se aproximam da borda, observam a água cristalina e talvez não imaginem a complexidade que se estende abaixo. A superfície é calma, o fundo é imprevisível. Talvez a maior lição não seja sobre medo, mas sobre respeito. A natureza não é maligna, não é benevolente, é indiferente. Suas leis são constantes. Cabe a nós decidir como interagir com elas. As gravações do drone encerraram oficialmente um mistério, iniciado em 1979. Elas trouxeram respostas às famílias, confirmaram hipóteses, substituíram rumores por evidências, mas também deixaram algo no ar. Quantas histórias ainda estão escondidas nas partes não mapeadas da caverna? Quantos locais ao redor do mundo apresentam a mesma combinação de beleza e risco? E até onde a curiosidade humana deve ir? No final, a imagem permanece simples. Um círculo perfeito na rocha, água translúcida refletindo o céu do Texas. Um cenário quase paradisíaco. E logo abaixo, um labirinto de pedra, sedimento e escuridão que já custou vidas. Jacob's Well não precisa de maldição para ser temido. Ele já é poderoso o suficiente por si só. Se essa história fez você refletir sobre os limites entre coragem e imprudência, então talvez esse seja verdadeiro propósito de contá-la. Há lugares que impressionam justamente porque não podem ou não devem ser completamente conquistados. E agora eu te pergunto, diante de um abismo assim, você confiaria na sua habilidade, na sua sorte, ou escolheria permanecer na superfície, respeitando o que não pode controlar?